Antes de você remover qualquer revestimento da sua casa, primeiro você precisa ter um projeto para não se perder. Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que eu instalei a minha cuba. Primeira coisa no projeto que você precisa verificar: qual é a pedra que você vai escolher para a sua cozinha. Na minha, eu escolhi o granito preto absoluto. É uma pedra muito resistente, muito boa. Eu escolhi essa pedra justamente para fazer uma composição melhor com esse estilo entre o industrial e o clássico que eu escolhi para o meu apartamento. Então a pedra preta absoluta, ela tem a ver com o estilo da minha casa. Então, primeira coisa, você vai escolher a sua pedra. Qual é a pedra que se adequa melhor ao seu estilo e a pedra que melhor se adequa à sua utilização. Por exemplo, aqui na minha casa a gente utiliza bastante a bancada, porque o meu esposo, como eu já falei, ele é o masterchef aqui de casa, então ele utiliza bastante a cozinha. A gente utiliza a cozinha todos os dias, café da manhã, almoço e jantar. Então a gente tem uma utilização muito grande dessa bancada. Então o ideal é que você tenha uma pedra que seja resistente, tá? Se você utiliza muito a sua bancada, o ideal é que você tenha uma pedra bastante resistente para você não ter problemas, né? Com o assento de coisas quentes sobre ela, né? Mancha e tudo mais, que pode vir a danificar ali sua bancada. Então o ideal é que você faça uma escolha correta. Hoje eu não vou falar sobre pedra, eu vou falar sobre a instalação e nos vídeos posteriores eu vou falar um pouquinho sobre cada pedra, né? Sobre a resistência, né? Sobre a composição dessas pedras, para que você possa fazer a melhor escolha. Então eu vou dar algumas dicas de como você pode usar cada pedra e cada estilo de decoração. A minha, como é industrial, eu escolhi essa pedra granito preto absoluto, que eu amei. A pedra, gente, vem antes da marcenaria. Não dá para botar a marcenaria e depois a pedra, porque você vai ter muita sujeira, isso pode danificar também a sua marcenaria. Óbvio que para marcenaria é melhor que eles coloquem primeiro o projeto deles, porque como tem toda essa questão de medida, para eles é melhor dessa forma, talvez alguém te indique dessa forma, mas como designer de interiores eu te digo que o mais prático, o melhor é que você coloque primeiro a sua bancada. Você faça a instalação primeiro da sua pedra e tendo a instalação da sua pedra, você vai então trabalhar o seu projeto de marcenaria, tá bom? Que vai ser adequado à sua pedra, aquilo que você tem ali já marcado. Por isso, a importância do projeto, tá? Porque o projeto é que vai fazer essa composição exata entre pedra e marcenaria e você vai evitar erros. Se você faz isso sem um projeto, ou você erra a bancada ou você erra o projeto de marcenaria. Então, um vai ter que se adequar ao outro e na hora você vai ter prejuízo, porque um vai ter que quebrar, o outro vai ter que cortar. Para que você não tenha esse tipo de dor de cabeça, o melhor é que você tenha já um projeto adequado para a instalação da sua pedra e depois da sua marcenaria. E o que eu indico é primeiro a instalação da pedra. O que acontece? Aqui em casa, por exemplo, a minha pedra é preta, é o preto absoluto. Eu não sei se vocês já viram a instalação de bancada, mas faz uma poeira muito grande, tá? Ela enche o ambiente de poeira. O ideal é que você coloque a sua bancada logo após o revestimento, que aí você vai ter todo o revestimento, você vai colocar a sua bancada e depois toda a poeira, toda a sujeira que isso acumular, você tem como fazer uma limpeza rápida. E também é muito necessário que você proteja o seu revestimento, tá? Então é bom você colocar ali um revestimento de papelão ali sobre o seu piso, né? Proteger o seu revestimento para que essa poeira também não fique impregnada no seu rejunte. Então o ideal é que também você, quando for colocar a bancada, faça essa proteção do seu revestimento para que você não tenha depois dores de cabeça aí com rejunte preto na sua casa. Uma casa novinha com rejunte preto não fica legal. Então, principalmente se a sua pedra for preta, porque vai poeira preta para todo lado. Passo 1, revestimento. Você vai então proteger o seu revestimento, aí você vai entrar com a sua pedra. Essa pedra precisa estar projetada para que quando a sua marcenaria chegar, ela então possa compor exatamente as medidas corretas. E você precisa também saber a medida de cada elemento que vai compor a sua cozinha. Você precisa saber a medida de cada eletro, você precisa saber a medida das cubas, o que vai fazer ali o espaço para colocar a sua torneira. Então você precisa saber a medida de tudo para que o seu projetista possa colocar todas essas medidas no seu projeto e quando vier a instalação da sua bancada, a sua marmoraria, saber exatamente o tamanho e o local que precisa ser cortado na sua pedra, tá bom? E fora que, para a instalação da sua bancada, você vai precisar de alguns espaços debaixo dela. A maioria das bancadas de apartamento, elas são instaladas com um suporte de aço
que fica debaixo dela. Esse suporte, ele é afixado na parede. Então, esse suporte, ele vai ocupar o espaço debaixo da sua bancada. Então, você precisa saber exatamente o tamanho dos elementos que vão ser colocados nessa bancada para caber tudo direitinho e você não ter nenhum prejuízo, tá bom? Eu vou te mostrar agora, eu vou fechar aqui o vídeo e vou te mostrar debaixo da minha bancada para você ver esse suporte e vou te falar um pouquinho sobre cada uma desses elementos de cozinha que você precisa ter atenção para não errar e depois não ter prejuízo no seu projeto, tá bom? Então vamos lá, eu vou virar a câmera aqui e vou te mostrar um pouquinho lá embaixo o que você precisa fazer. Então, pessoal, aqui é a minha lave seca, tá? Eu tenho essa lave seca aqui da Samsung. Eu já tentei ali utilizar, né? Mas aí ela trepidou um pouco. Depois vou falar com vocês também sobre a trepidação desse tipo de lava-roupa, né? E como é que a gente resolve. Então, porque ela trepidou, eu tive que parar a lavagem. A roupa ainda tá ali, vou retirar daqui a pouquinho. E vou falar pra vocês por que ela trepidou e como que a gente resolve isso, tá bom? Mas isso fica para um próximo vídeo. Aqui, vamos ver se dá pra mostrar pra vocês, tá vendo? Olha, aqui tem esse suporte de aço, olha, tá aqui nesse canto. Lá no outro canto, atrás, dentro do armário, bem lá no fundo, não vai dar pra vocês verem porque tem a parede do armário por dentro, né? Então, não vai dar pra mostrar pra vocês. Tem outros suportes como esse. Então, você veja bem, a minha lave seca, ela foi projetada para sobrar ainda esse espaço aqui, olha. Eu tenho 4 dedos aqui, olha, de diferença, tá vendo? Ela foi projetada para isso. Como é que eu fiz isso, gente? Eu primeiro, claro, eu fiz a medida de tudo, verifiquei a medida de tudo, verifiquei a medida de todos os elétrons, de tudo que ia ficar debaixo da minha bancada e projetei para que ela tivesse uma altura adequada para que esses elétrons entrassem por baixo dela sem nenhum tipo de pressão, até porque se ficasse muito baixo, ela poderia esbarrar nesse ferro, tá? O ferro poderia ficar prensado nela. Então, se eu tivesse uma bancada muito baixa, esse ferro aqui, né? Esse suporte aqui poderia arranhar, como eu já vi alguns exemplos de pessoas que tiveram esse problema, onde a lave seca nem sequer entrou aqui nesse espaço porque ficou agarrada nesse suporte. Então é preciso que você verifique a altura da sua bancada para que a sua lave seca caiba exatamente debaixo dela sem nenhum aperto, tá bom? Sem nenhuma dificuldade. Então, a minha bancada, ela tem 93 centímetros de altura, tá? Só que não adianta eu falar pra você que a minha bancada tem 93 centímetros de altura e falar pra você fazer uma bancada de 93. Por quê? Vai depender da sua altura, tá? O ideal é que a bancada, ela seja projetada para cada pessoa conforme a altura da pessoa, mas ela nunca vai poder deixar de pensar também que além da altura dela, ela precisa pensar no elétrico que vai ficar debaixo da sua bancada. Então, por exemplo, eu tenho 1,55 m, eu sou pequenininha. Meu esposo, ele é mais alto. Então, a nossa bancada, para ficar num tamanho adequado para mim e para ele, a gente fez com 93 centímetros de altura. Tem gente que faz com 1 metro, né? Aí depende muito também, porque se você fizer a sua bancada muito alta, você pode ficar com dores na coluna, nos braços, porque você vai ter que levantar, se você for baixinha como eu, você vai ter que levantar muito o braço para poder utilizar ali a torneira, por exemplo, tá? Ou fazer o manuseio ali no preparo de alimentação. Quem utiliza por mais tempo a cozinha aqui é o meu esposo, porque é ele que faz o preparo dos alimentos, então a gente preferiu com 93 centímetros, porque ficou bom para mim e ficou excelente para ele também, tá bom? E assim, não ficou uma bancada alta para ele e também não ficou baixa, ficou um tamanho razoável que ele consegue utilizar com perfeição, tá bom? E para mim também ficou uma altura boa, que eu consigo lavar louça, né, limpar, fazer tudo sem ter nenhum tipo de estresse muscular e nem nada disso. Então você precisa pensar nessa altura. Com relação à profundidade, você também precisa pensar, porque veja bem, olha aqui, olha, do mesmo jeito que ficaram 4 dedos aqui, olha, de altura, também ficaram 4 dedos para fora, tá vendo? Essa parte aqui toda ficou para fora. E
Para mim não tem problema algum que ela tenha ficado essa parte para fora, tá? Tem pessoas que não gostam, tem gente até que, inclusive, fecha aquela parte da lave-seca justamente para ela não ficar aparecendo, tá? Então, se você vai fechar a sua lave-seca, se você não quer ela aparecendo, então esse espaço aqui de profundidade, ele precisa ser maior, tá bom? Para poder cobrir aqui, chegar um pouco mais à frente e você conseguir fazer a instalação das portas que vão esconder aí a sua lave-seca, tá bom? Então, você precisa saber o tamanho da lave-seca, se você vai colocar ela dentro do armário ou se você vai deixar ela, como eu deixei a minha, à mostra. Se ela ficar à mostra, você pode diminuir um pouco ali aquele espaço de utilização ali da bancada. Agora, se você quiser fechar, você vai ter que aumentar esse espaço, tá bom? Para você conseguir cobrir a sua lave-seca. No meu caso, ela ficou assim e o espaço para mim tá ótimo. E aqui também é a mesma coisa, olha. Aqui, gente, olha isso aqui. Mais um, tá vendo? Mais um suporte aqui, que é um suporte que sustenta essa parte aqui da bancada. Tenho ele ali no canto, tá? Aqui nessa porta aqui tem outro suporte como esse, virado para cá. E aqui também eu tenho outro suporte, que vai sustentar aqui essa bancada aqui, onde está o cooktop. E aqui, como eu tenho aqui a minha cuba Farm, como é que essa cuba é instalada? Você precisa saber o tamanho da sua cuba para que a marmoraria possa fazer o corte exato, correto aqui, para você instalar essa cuba. A minha cuba eu fiz por baixo do granito, tá vendo? Eu fiz ela embutida. Por que eu fiz ela embutida? Porque quando eu utilizo aqui essa área molhada, olha aqui, essa área aqui é a área molhada. Aqui não tem área molhada, ó. Vê que ela é boleada aqui. Mas aqui, quando eu utilizo essa área molhada, essa água, ela cai para dentro da minha cuba, tá? Ela não escorre para fora. Então, a minha cozinha, ela fica totalmente protegida. Se eu fizesse... e aí, quando eu utilizo essa área molhada, eu não preciso ficar me preocupando com a água, porque ela vai cair automaticamente para dentro da minha cuba. Agora, se eu fizesse uma cuba, se eu colocasse a cuba acima, né, como algumas pessoas costumam colocar, que também fica muito bonito, mas não é muito funcional, porque ela ficando acima da altura da bancada, você vai ter que juntar essa água aí com um paninho, com um rodinho, alguma coisa assim, para jogar essa água para dentro da cuba. Então, para mim não vale a pena, eu preferi fazer dessa forma, porque aí eu tenho mais funcionalidade, né, mais praticidade no uso da minha cuba. E como é que eu faço a instalação agora? Olha só. Então, quem ficou até o final vai ganhar essa dica bônus, né? Como é que faz a instalação, então, da cuba Farm? O mesmo suporte que fez a instalação da bancada, tá? Eu tenho debaixo da cuba 2 suportes ali que sustentam essa cuba e ela não fica sobre o armário. Ela fica sustentada por 2 suportes de aço que estão ali debaixo dela, tá bom? Você tendo a medida correta da marcenaria, dos eletros, você vai conseguir fazer uma instalação perfeita, tá bom? Então ele vai furar a sua parede, ele vai colocar esse suporte e depois ele vai jogar essa bancada por cima e vai fazer todo o acabamento e vai ficar uma bancada perfeita, tá bom? E para isso você precisa realmente saber a altura e a profundidade da sua bancada. Como é que você vai verificar a profundidade ou a altura? Você vai primeiro verificar aquilo que vai ficar mais adequado para você. Então, se você coloca uma altura de 1 metro e você é muito pequenininha, isso vai te dar dor nas costas, você vai cansar muito. E a profundidade é conforme os seus eletros. Eu não tenho aqui um escorredor de louças, mas se eu quisesse colocar aqui um escorredor de louças, eu ia ter que aprofundar ainda mais essa bancada. Para quem vai colocar mais coisas na bancada, precisa realmente verificar as medidas. Saber as medidas de tudo no seu projeto é ouro para você não ter dor de cabeça na hora da sua reforma. Por isso, vou repetir, a necessidade de você fazer um projeto.